gente tem que entender que esses laços de alma, eles não podem produzir uma guerra, né? Não podem produzir guerra, nem na questão de pais e filhos, nem de amizades, nem na questão de líder com liderado, nem a marido com a esposa. Não. O que Deus quer das nossas vidas, que o Espírito Santo quer de nós, é que a gente rompa esses laços que são pecaminosos. Qual é a parte que é pecaminosa na relação de marido com esposa? Quando ele fala assim, não, eu não quero saber que você siga Cristo. Eu sou ateu, tá pensando o quê? Você vai seguir Jesus? Que essa coisa de Deus não existe. Eu te proíbo. Você não vai seguir a Deus. Então a Bíblia te dá respaldo para você ir contra o seu marido. Claro, você não vai gritar, não vai xingar, não vai, né, amaldiçoar o seu marido. Mas você com amor e ser com firmeza, chegar diante dele e falar assim, não, eu decidi por Cristo. Eu sei o que ele fez por mim na cruz do Calvário. E eu sei que ele é o meu Redentor. E eu tenho um céu para ir. E eu quero ir para esse céu. Então eu vou seguir a Cristo. Então teve casos que começou no Novo Testamento, em Atos, que muitos maridos começaram a não querer mais saber das suas esposas, repudiá-las. E elas acabavam ficando sozinhas. E a igreja começava a amparar essas mulheres. E hoje acontece isso no mundo muçulmano. Hoje acontece também no Brasil, muitos casos no Brasil que mulheres se convertem, que os homens até batem nelas, elas apanham porque estão seguindo a Jesus. Então a gente tem que entender que o Deus Todo-Poderoso quer intervir em cada situação. E a gente tem que ser firme quando a questão de Cristo, seguir a Cristo. Não apenas uma igreja, né? Às vezes eu entendo que na questão da religião, a mulher ela acaba fazendo uma troca. Eu vou ter que tocar nesse assunto na questão de laços de alma. Elas trocam, né, o marido que já não, elas não suportam muito, ou o marido também, tem mulheres que são difíceis de se lidar, esposas difíceis de se lidar, então eles acabam se enfiando dentro da igreja. Ah, se tiver culto de segunda a segunda, eles estão lá. Se tiver evangelismo, estão lá. Se tiver consagração, está em todas as consagrações. Em todas as coisas eles estão. Não porque eles amam Jesus ou querem serem seguidores de Cristo de verdade, mas para fugir das suas casas, dos seus lares, dos seus conflitos que tem lá na casa. Para fugir do seu marido, para fugir da sua esposa, acabam indo para a igreja para fugir. Eu já soube de casos de mulheres, para não ter intimidade com o marido, fala que está jejuando o mês inteiro. O mês inteiro está jejuando. Porque lá ela viu que no jejum ela não pode se ajuntar com o marido. E ela vai jejuar justamente no horário que o marido está em casa. Ela podia jejuar de manhã, quando fosse trabalhar, né? Não, vai jejuar quando o marido está em casa. Então a gente não pode colocar Deus como justificativa ou como aquele tipo, né? Ah, não, vou colocar Deus para poder fazer o que eu quero. Não. Nós temos que ser seguidores de Cristo. Amém? Então precisamos cortar o cordão umbilical. Filhos com pais cortando, pais com filhos, cristãos com seus líderes e laços ocasionados por relacionamentos físicos. Como cortar esses cordões umbilicais? Né? Em Gênesis, filhos com pais, Gênesis 2:24. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe, eu já falei esse versículo, né? Unirá essa mulher. Então, nós temos que cortar, os filhos têm que cortar. Então, é errado quando o casal se casa e continua morando na casa da sogra ou na casa da mãe. É errado. Tem que cortar o cordão umbilical. Deixará o homem, seu pai e sua mãe. Então, nós vemos através desse versículo bíblico que o deixar é mais difícil para o homem do que para a mulher. Eu sei porque eu tenho um caso vivo na minha família. O meu pai, para ele, era maravilhoso morar com a minha avó. E ele não queria cortar o cordão umbilical. Então, quando ele casou, ele até foi morar um tempo com a minha mãe numa casa. Mas só foi minha avó assim, vem pra cá, vocês não estão bem. Ele ficou desempregado, vem pra cá.
Ele foi correndo. Porque para o homem é muito difícil cortar esse cordão umbilical. É muito difícil. Então, se a mãe fazer assim, ele sai correndo para baixo da saia da mãe. É mais fácil. A mulher não. A mulher é mais. Se a mãe falar assim, vem, ela pensa, peraí, tem que falar com meu marido, tem que ver direitinho, né? O marido não vai querer morar com a sogra. Mas para o homem é muito mais fácil. Por isso que Deus deixou o versículo para o homem. Homem deixará pai e mãe e nos será sua mulher. Gente, esse versículo não tem como fugir, não é assim, como fala de gênero assim, quando fala homem é humanidade, é tanto homem quanto mulher, não. Aqui é específico. Por isso, o homem deixará o pai e a mãe e será a sua mulher e se tornarão uma só carne. Então, realmente é para o homem essa situação que o homem tem essa tendência que Jesus já sabia, que Deus já deixou lá em Gênesis, do homem não querer cortar o cordão umbilical com a sua mãe, com o seu pai. Não quer cortar. Então, minha linda, alguém que está morando com pai e mãe, não more mais, por favor. Mãezinha cristã, não permita que seu filho more com você. Ah, mas pastora, eu tô passando necessidade. Eu vou acudir meu filho. Acode um tempinho. Melhorou? Manda pegar o caminho da roça. Por quê? Porque isso vai prejudicar a vida espiritual do seu filho. Vai prejudicar de maneira muito terrível. Filho, não é para morar com a mamãe, com o papai, não é. Tem que cortar o cordão, porque você nunca vai ser feliz com a sua esposa. Você nunca vai ser completo. O Deus não vai conseguir trabalhar na tua vida. Você nunca vai crescer na fé, nunca vai se tornar uma pessoa valorosa diante do Senhor. Vai acabar não assumindo as suas responsabilidades. Eu vejo isso pelo meu pai, como foi difícil para minha mãe, o meu pai ficar debaixo das asas da minha avó, do meu avô. Ele nunca assumia as responsabilidades e fomos crescendo debaixo dessa falta de responsabilidade dele. Mas quem provocou isso? A minha avó. A minha avó vem, ele ia, vem, ele ia. Entendeu? Então, às vezes a gente quer ajudar, mas a gente está pecando. Porque Deus fala, a gente está desobedecendo a Deus, não sou eu que estou falando, não. Está em Gênesis 2:24. É a ordem de Deus. Não é, se você quiser, você deixa seu pai e sua mãe. Não, é uma ordem, Deus mandou. Não sou eu que estou mandando. Então, se você é cristã, é mãe, né? E tá com seus filhos em casa, morando contigo, eles estão casados, não permita, amada. Faça de tudo para que eles voltem a viver nas suas casas. Se você quer ajudar de verdade, olha, eu ajudo a pagar o aluguel, mas você vai morar na sua casa. Aqui não. Eu vou me esforçar, vou te ajudar a pagar o aluguel, mas você vai morar na sua casa, vai ter sua vida e ter suas responsabilidades, porque Deus mandou e eu tenho que obedecer a Deus. Filho, não é para morar com a mamãe. Você tem que obedecer a Deus. Se você não estiver morando com a sua esposa sozinho, você vai estar pecando e desobedecendo. Então, quando eu fui morar com a minha sogra, no começo do casamento, porque houve uma falha na questão de uma promessa que não foi cumprida, né? Então, na época, os padrinhos nossos falaram assim, não, a gente vai te dar um apartamento para morar. Aí chegou, cadê o apartamento? Não deram, ficaram quietos, não falaram mais nada. Tivemos que morar com a minha sogra, não tinha para onde morar. E aí foi se acomodando a situação, porque ele ganhava pouco na época. Aí eu falei para ele, olha, eu como, até hoje ele sabe dessa frase, meu marido, eu como arroz e ovo, mas eu não moro mais com a tua mãe. Eu quero a minha casa, o meu canto. E aí ele orou, buscou conselho, todo mundo falou a mesma coisa, glória a Deus por isso, que os líderes na época falaram a mesma coisa na nossa igreja, e nós fomos morar sozinhos. E Deus nunca, porque, gente, Deus é fiel. Quando a gente obedece a palavra dele, ele é fiel nas nossas vidas. E a gente nunca comeu arroz e ovo. Deus sempre supriu as necessidades, amém? Pais com filhos, Gênesis 22.
Abraão e Isaac na hora do sacrifício. Quer dizer, era um cordão umbilical muito forte que Deus queria romper. Porque Isaac nunca ia amadurecer e Abraão nunca ia confiar totalmente em Deus, achando que Isaac era a solução dos problemas dele. Então Deus teve que cortar esse cordão umbilical, que muitos pais são muito ligados nos filhos assim de uma forma até que sufoca. Então a gente tem que entender que quem trabalha nos filhos não somos nós, é o Espírito Santo. Nós temos que disciplinar nossos filhos enquanto são pequenos, né? Como está em Provérbios. Ensina a criança o caminho que deve andar, e até velho não se desviará dele. Provérbios 22:2. Ensina a criança, é a nossa obrigação como pais. Criança cresceu, se tornou adulto, agora você tem que entregar nas mãos do Senhor. Então eu creio que na hora do sacrifício, com certeza, meu marido também tem essa, né? Essa certeza por causa da tradição judaica. O filho já não era mais pequeno. A gente vê nos filmes Isaac criança sendo levado ao sacrifício, não. Deus não ia pedir uma criança por sacrifício, né? Porque os outros povos pagãos faziam isso. Então Isaac já era adulto, já era grande quando Abraão levou ao sacrifício. E ali Abraão já sabia que Deus ia ressuscitá-lo. Porque está lá na palavra escrito que Abraão já sabia que Deus ia fazer alguma coisa com Isaac e ia ressuscitar ele dos mortos. Mas teve que romper, né? Deus cortar o laço que era muito forte e estava cada vez mais forte entre os dois. E a dependência nem de um nem de outro ia ficar em Deus. Cristãos com seus líderes, 1 Coríntios 3:4. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, ai meu Deus, eu sou de Apolo, nós estamos sendo mundanos. Ai, agora isso vai pegar, hein, gente? Cristãos com os líderes, como nós temos visto isso nos nossos dias. Ah, porque, né? Ah, porque é meu líder, ah, porque é meu líder, ah, porque é meu líder. E tudo que o líder fala, tudo que o líder manda fazer, a pessoa obedece sem questionamento. E isso vem de nós, que nós temos isso na nossa vida, antes de receber Jesus, essa submissão, se submeter, sabe, de uma forma assim que não é boa, que não é algo que vai produzir algo bom nas nossas vidas. Nós não podemos falar, eu sou disso, eu sou daquilo, eu sou da tal igreja, defendendo a placa. Eu tenho visto aqui, né? Não dá para não falar, mas infelizmente nós temos uma emissora que as pessoas falam assim, eu sou da tal igreja, né? Quer dizer, a pessoa não é de Jesus, é da igreja. Então a gente não tem que fazer isso. Eu sou de Cristo, eu não sou de Paulo, não sou de Apolo, porque assim a gente se torna mundano, como diz a palavra de Deus. Nós temos que ser de Cristo, povo escolhido que vai subir para o céu, lavado no sangue de Jesus. Vamos para o céu, vamos morar com Deus. E é por isso que nós temos que realmente falar assim, eu sou de Cristo. Eu não sou de uma placa, de uma denominação, ou de um líder, ou eu sou... Não, eu sou de Cristo. Sabe por que eu falo isso? E por que Paulo escreveu isso? Porque Paulo iria pecar. E quando ele pecasse, as pessoas iriam olhar para ele e iam tropeçar na fé. Apolo também. E outras pessoas. Quantos líderes têm caído em pecado, pecados diversos, e as pessoas vão junto com os líderes, porque o laço era tão forte, o cordão umbilical era tão forte, quando o líder caía, cai todo mundo, né? Por quê? Porque não era Cristo, era o líder. Então, se o líder falava assim, fica quieto, subia, chupa a cana, a pessoa fazia, sem questionamento. Enquanto tudo que as pessoas falam para nós, mesmo sendo os nossos líderes, a gente tem que colocar diante de Deus, Senhor, se o Senhor quer que eu faça o que Ele está pedindo, é da tua vontade? É do teu querer? É o que o Senhor quer para a minha vida? Claro, tem coisas simples, né, gente? Ah, dá para me ajudar aqui, dá para me ajudar ali. Ajudar, nós devemos ajudar os líderes, com certeza.
né? Os pastores, as pessoas que estão à frente dos trabalhos. Devemos ajudar, mas não devemos ter uma obediência cega. A nossa obediência tem que ser para Cristo. É nele que devemos nos submeter. E aí esse cordão deve ser cortado. Laços ocasionados por relacionamentos físicos. Eu falei isso no começo. Gênesis 34, de 1 a 3. A história de Diná, filha de Jacó. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um só corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. 1 Coríntios 6,16. Então, os laços físicos são os laços fortíssimos e que unem as pessoas. No caso de Diná, filha de Jacó, ela foi, abusada, foi violentada, e isso trouxe uma marca profunda na alma dela, que nós não vimos mais falar sobre Diná. Então, ela foi um laço que ficou forte na vida dela. E quando as pessoas também se unem a pessoas, antes, no passado, se uniam a prostitutas, a ter diversos relacionamentos. Então, a pessoa teve tanto relacionamento com tanta gente na parte sexual, que elas ficaram unidas e acabam levando isso para o lado espiritual. Então, toda vez que você se une sexualmente com alguém, o espiritual também é unido. Atinge o espírito e atinge a alma. E aí fica esses laços aprisionando a nossa vida. Jesus vem, começa a iluminar a nossa vida e começa a mostrar tudo isso. E aí nós precisamos que o Senhor nos ajude a cortar todos esses cordões, todos esses laços que foram feitos na nossa vida sem nós querermos. E ainda, infelizmente, muitos cristãos ainda, mesmo falando que são de Jesus ou de Jesus ainda, se unem sexualmente a pessoas que não são de Cristo, que não estão casadas ainda, fora do casamento. Impureza sexual está muito forte nas igrejas, não somente com jovens, adolescentes, mas casados. As pessoas estão se unindo sexualmente e vão se unindo, achando que está tudo bem, não tem problema algum. Enquanto isso, são laços que nos afastam, nos separam do amor de Cristo e nos trazem pecados seríssimos para a nossa alma. Então, devemos cortar. Se você não se identificou com algum desses laços na sua alma, peça para o Espírito Santo te ajudar a cortar. Porque não é você que vai cortar, não. Você identificou, Jesus iluminou na sua alma, no seu espírito o que está acontecendo, está na hora de você dobrar teu joelho, orar e pedir para que o Senhor corte esses laços. E aí, se você vê que esses laços ainda são fortes e estão perturbando a tua alma, o teu espírito, vai jejuar. Porque tem caça de demônio que só sai com jejum e oração. Então, são demônios que não estão dentro de você mais, tá? Quando você recebe Jesus Cristo na sua vida, o Espírito Santo vem habitar em você. Você se torna a casa do Senhor, a habitação do Senhor. Aí não tem como demônio morar na casa do Senhor. Eles não conseguem, luz e trevas não vai. Gente, aqui tá tudo iluminado, ó. Você não vê nenhum pontinho negro, assim, ó, aqui é a sombra, né? Você não vê nenhum pontinho negro. Se não for eu fazendo sombra, não tem nenhum pontinho negro de escuridão. É a mesma coisa na nossa vida aqui dentro. Não tem como o Espírito Santo habitar e o diabo habitar também, demônios, né? Então, o que eles fazem? Eles perturbam externamente. Perturbam, oprimem. Oprimir, eles fazem isso e perturbam e atacam a mente, flechas, dardos inflamados e oprimem, sabe? E aí ficam esses laços na sua alma que precisam ser rompidos. Então, se você não consegue, peça para o Espírito Santo: Senhor, eu não consigo. Começa a admitir isso. Que às vezes tem pessoas que querem fazer na sua força. Aí depois você fala assim: Senhor, tá difícil, eu vou jejuar. Esse laço vai ser rompido em nome de Jesus. E aí você vai para o jejum. Amém? E Deus vai te abençoar. O mesmo Deus de paz santifica em tudo o vosso espírito, alma e corpo. Sejam considerados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
1 Tessalonicenses 5:23. Quem sou eu em Cristo? Sou membro do corpo em Cristo, sou santo e fui adotado como filho de Deus. Por meio do Filho sou liberto e perdoado, sou uma nova pessoa em Cristo e sou herdeiro de Deus. Então, primeiramente, você tem que entender isso para finalizar nossa aula. Quando você vem para Jesus, você se torna um membro do corpo de Cristo. Está em 1 Coríntios 12:27.